Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus justo e fiel. Ai, glória a Deus por essa manhã, glória a Deus por esse dia que o Senhor nos dá, esse dia que o Senhor nos fez. Bom dia, irmã Lourdinha, Deus te abençoe, glória a Deus. Bom dia, Café Pastel, Deus abençoe. E aí, gente, foram lá experimentar o Café Pastel? Vai lá experimentar esse pastel e demais salgadinhos que eles têm ali, que são maravilhosos. Eu pedi pro Café Pastel colocar o endereço aí para nós, né? Eu sei que é na Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, é em frente à Caixa Econômica, ali no Foch. Então vai lá experimentar lá, você vai ver lá o Café Pastel. E você vai comer um pastel delicioso. Bom dia, bom dia. Bom dia, Priscila. Deus te abençoe. Um beijão, ó, pra Alice. Deus abençoe. Irmã Isabelle, depois vou responder, tá? Sua mensagem. Deus abençoe. Irmã Edilane, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bia, bom dia. Um beijo para Olivia, gostosinha. Beijo. Bom dia, irmão Anderson. Deus abençoe. Hoje nós atrasamos um pouquinho a live. Eu resolvi fazer umas coisas antes da live. Achei que ia ter bastante tempo, mas não tive muito não. Então, bom dia para todos vocês, tá? Mas tá na bênção, né? Bom dia com muita alegria. Bom dia com a presença de Deus. Bom dia, né? Com as misericórdias do Senhor sobre nossa vida. Bom dia com essa paz gloriosa que o Senhor Jesus nos dá, essa paz que ninguém pode tirar, porque ele disse assim, ó, a paz que eu dou a vocês, ninguém pode tirar. Essa paz ninguém tira. É uma paz no meio da aflição, no meio do deserto, no meio da luta, da batalha. Então, bom dia. Deixa eu ver aqui que passou os nomes aqui, não passou não? Bom dia. Bom dia, Luiz Fernando, Deus te abençoe em nome de Jesus, bom dia, glória a Deus. Luiz Fernando mandou uma solicitação, eu falava sobre isso ontem. Aí eu não sei se vocês estão clicando errado ou se vocês querem dar um bom dia pro pessoal da live, né? Então, vocês me digam aí, tá? Porque tem pessoas que falam assim, eu cliquei errado, pastora. Mas, de repente, você quer dar um bom dia pro pessoal da live. Essa live é uma semeadura. Nós apenas semeamos aqui a semente da palavra de Deus. O intuito é semear a palavra de Deus, tá? Então, você pode, se você quiser, dar um bom dia rapidão aí, deixar um versículo, né? Algo para todos, né? De forma bem rápida mesmo, ou de repente alguém tem até um testemunho, né, para contar. Então, assim, tá aberto para vocês. Mas aí vocês me avisam, tá bom? Porque tem um pessoal que clica errado, fala, não, pastor, eu só cliquei errado. Então, tá bom. Bom dia, então, a todos vocês aí. Dani Gomes, bom dia. Érica, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, que maravilha. Vamos puxar 9 e 10, vamos puxar 10 pra gente começar aqui, vamos lá. Vamos mandar aqui os nossos convites, né, para algumas pessoas. Pega essa setinha do lado aí, tem uma pastora que faz a live que ela fala assim, manda a setinha da vitória, gente. Manda essa setinha da vitória. Então aí a gente fica mandando aí a setinha da vitória, né? Para o pessoal entrar aí na live e participar ao vivo. Mas eu agradeço muito a Deus, porque o horário que a gente faz, nem todos podem participar, né? Então, quando chega à noite, no fim da tarde, muitas pessoas assistem essa live. E aí me mandam o feedback, e eu fico muito feliz, né, por isso, né? Outro dia encontrei com um casal no supermercado, recém-casado, e ele falou assim, pastora, eu assisto sempre a sua live, é maravilhosa. Então ele não assiste ao vivo, mas depois ele assiste. E eu fiquei muito feliz por isso, né? Glória a Deus por isso. Eu não sei, amados, eu não tô conseguindo me ajeitar hoje, tô achando a live meio embaçada. Não sei se é o meu celular aqui, se é uma impressão minha, mas vamos lá, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês.
Glória ao Senhor nosso Deus por essa manhã. Agradecemos ao Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Eu sei que Jesus está aqui conosco, que Jesus está aí com você também. Sei que Ele tem uma palavra de bênção para a nossa vida hoje, de vitória para a nossa vida. Deus tem ministrado muitas coisas ao meu coração. Quero lembrar você para amanhã você estar conosco, que amanhã nós teremos uma live especial com a pastora Marisete, que é pastora lá em São Sebastião da Bela Vista, muito usada por Deus. Outro dia tivemos com a pastora Tatiane, que foi bênção. Então Deus vai falar muito conosco amanhã também. Então não perca a live de amanhã, convide alguém para participar da live de amanhã. Bom dia, Rosilene, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Então amanhã vai ser muito especial, vamos fazer de tudo para nós participarmos, né? Querendo Deus, ela vai estar trazendo uma mensagem poderosa para nós. Amados, eu gosto muito de colar, mas ele está batendo aqui, então eu vou tirar ele, porque eu não gosto de nada me incomodando quando eu estou falando da palavra do Senhor. Eu gosto de estar bem concentrada com vocês. Então vamos lá? Olha, hoje a palavra do Senhor, o nosso devocional, ai, Deus é lindo, né? Ele já acorda, eu acordo de manhã, Deus já vai ministrando tanta coisa ao meu coração e Deus é maravilhoso. E hoje Deus falou algo comigo, assim, muito especial, que está aqui no livro de Jó. Primeiro o Senhor estava ministrando umas coisas ao meu coração, eu estava fazendo uma reflexão com o Senhor, e aí então Ele me lembrou de Jó. Quando Jó, ele foi, né, ele foi, vamos dizer assim, Deus permitiu, né, como a palavra mesmo diz no livro de Jó, que Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas que Jó tinha. E Deus só não permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Isso porque a Bíblia nos declara que Jó, ele era um homem muito íntegro naquele tempo. Ele era um dos homens íntegros, um homem temente a Deus, um homem que fazia até sacrifício pelos pecados dos seus filhos, o que não é necessário hoje, mas naqueles tempos existia muito isso. E então Satanás falou para Deus assim, Jó, ele só é fiel ao Senhor, ele só é íntegro ao Senhor, ele só tem essa vida que ele tem com o Senhor, porque ele tem tudo. Ele tem terras, ele tem gados, ele tem filhos, esposa, ele tem casa, ele tem a fazenda. Então, quer dizer, por que Jó não seria fiel ao Senhor se ele tem tudo, tudo, tudo nessa terra? Então, Deus, conhecendo o coração de Jó, falou para ele, tudo bem, então você pode tirar o que ele tem. Com permissão de Deus. Se Deus não permitir, Satanás não toca na nossa vida. Mas às vezes Deus até permite para nos ensinar algo, para nos alertar de algo, para abrir os nossos olhos. E muitas das vezes não é nem Satanás que está fazendo, é o próprio Deus que está trabalhando. Nós precisamos ter muito discernimento, tá? Espiritual, para entender as coisas espirituais, porque Paulo diz que só entende das coisas espirituais quem é espiritual. Quem não é espiritual nunca vai entender das coisas espirituais, nunca vai entender. Então, nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual, entender a palavra, conhecer a palavra, o poder de Deus, mas também o poder de Satanás, das trevas, que agem também no mundo espiritual. O Satanás não é, né, mais poderoso que Deus. Nunca, 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 nunca. Mas ele também não brinca em serviço, não. Né? Então Deus permitiu. Pastora Sandra, bom dia. Rodrigo, bom dia. Deus abençoe vocês. E então ali começou uma trajetória dolorosa na vida de Jó. A Bíblia vai falar que Jó, ele perdeu, né? Ele perdeu porque Deus permitiu, mas Deus falou, não toca na vida dele. Então Jó, ele perdeu as suas riquezas, ele perdeu a casa dele, sempre alguém vinha trazer, olha Jó, os animais do campo morreram. Depois passava um pouco, Jó, sua casa pegou fogo. Ô Jó, os seus filhos morreram.
Ô Jó, aconteceu isso, isso, isso. Então foram acontecendo uma concessão de coisas e de perdas na vida de Jó. E dentre essas perdas, né, existe até um momento, né, que a mulher de Jó fala para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó, ele fica muito, muito bravo com ela. Ele fala assim: ué, mas eu amava a Deus quando eu tinha tudo e vou deixar de amar a Deus agora que eu perdi tudo? Mas tem uma frase, de muitas frases, que são assim muito fortes para a nossa compreensão, mas muito importantes para o nosso entendimento e para o nosso dia a dia. Tem algo que está aqui, um versículo, onde Jó fala algo muito, muito importante. Olha só. Jó, lembre-se, ele perdeu filho, perdeu casa, perdeu gado, perdeu riqueza, ele perdeu tudo. Ele só não perdeu a mulher dele, porque ela ainda tinha que afrontar ele. E ela tinha que ver o que Deus fez na vida dele. Depois, a Bíblia diz que quando Jó recebeu a notícia da morte dos seus filhos, e a casa de Jó, né, caiu em cima dos seus filhos e eles morreram, né? Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, porque é óbvio que Jó entristeceu, se magoou, se chateou, Jó deve ter chorado muito. Ele fala que rasgou as roupas e raspou a cabeça. Isso era um sinal do luto por tudo que ele perdeu. Depois Jó ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Diante da sua perda, naquele momento, Jó, ele adorou a Deus. Amados, eu vejo muita gente, eu muitas vezes falava assim: Deus me dá paciência de Jó, Deus me dá paciência de Jó. Mas eu nunca imaginei, sabe, o peso dessa frase. Porque quando a gente fala sem saber da história de Jó, Deus me dá paciência de Jó, a gente não tem noção do que Jó passou, do que Jó sofreu, do que Jó perdeu, sabe? Então não é só a paciência de Jó, não. É a fé, a integridade, a força, a coragem. É tantas coisas que Jó teve para ele superar tudo que aconteceu na vida dele. Então você que está acostumado a falar assim: ai meu Deus, me dá paciência de Jó, vai ver, vai ler, vai estudar a vida de Jó e a história de Jó. Eu nunca mais, depois que fiquei sabendo da história de Jó, eu falei com Deus isso: ai Senhor, me dá paciência de Jó. Nunca mais eu falei. Porque longe de mim passar o que Jó passou. Longe, eu não sei, cada um tem uma estrutura. Mas esse homem aqui, nossa, essa frase, me dá paciência de Jó, está muito longe do que Jó viveu. Muito longe. Então eu não usei mais essa frase. Não usei depois que eu fiquei sabendo da história real de Jó. E então Jó, ele adora a Deus, mesmo recebendo tantas notícias más, ele adorou a Deus. O relacionamento de Jó com Deus era tão sério, que ele não estava entendendo nada. E às vezes, na hora que a gente não está entendendo nada, o melhor que a gente faz é adorar a Deus. Confiar, crer, esperar, né? Para depois Deus revelar para nós o que realmente está acontecendo. E então Jó, ele diz algo fantástico. Ele diz assim, nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele nasceu nu e sem nada. E ele diz, sem nada eu vou morrer. Então, Deus me deu na minha caminhada, na minha vida, e Deus tirou. Ainda assim, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra diz isso no capítulo 1, aqui no versículo 21 e 22. Assim, apesar de tudo que havia acontecido,
Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Aí, o que eu quero falar com você, né, nessa manhã é o seguinte. Esse versículo, né? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu usei no velório da minha mãe. Fazia 9 meses que o Senhor tinha levado meu pai e a minha mãe veio a falecer. Então, tudo isso no ano de 2007. Fazem 15 anos, né? Meu pai fez agora, em janeiro, 15 anos que ele faleceu. E em outubro, minha mãe faz 15 anos que ela faleceu. Isso depois de muito tempo de enfermidade, de dores, de médico, de lutas e batalhas, o Senhor os levou. E no velório da minha mãe eu usei essa frase: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me trouxe isso à memória nessa manhã. E eu estava pensando, assim, analisando com Deus sobre essa nossa caminhada. Com Deus, onde a gente tem muitas perdas e também temos muitos ganhos. A gente tem muitas perdas, mas também temos... Deus nos recompensa e restitui na nossa vida de uma forma maravilhosa, muitas coisas, né, de formas diferentes. Então, é um processo de caminhada, é um processo... a nossa vida, ela é um processo de altos e baixos, de perdas, de ganho, um dia estou feliz, outro dia acordo triste, um dia eu recebo notícias maravilhosas, de repente, do nada eu recebo uma notícia que vai entristecer meu coração. A nossa vida, ela é assim. Enquanto nós estivermos nessa terra, será dessa forma. Deus, ele restituiu no finalzinho do livro de Jó, porque eu não vou contar toda a história, mas você vai ver lá no finalzinho do livro de Jó que Deus restituiu, depois de muita dor, de muito sofrimento, Deus restituiu a Jó tudo que Jó havia perdido. Deus não devolveu a Jó, Deus restituiu. Tá? Deus não devolveu aqueles filhos que haviam morrido, aquela casa do jeito que ela era, a mesma quantidade de animais. Não, Deus restituiu. O segundo estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro quando começa a história dele. Para Jó, a glória da segunda casa foi muito maior do que a glória da primeira casa. Mas houve um processo para Jó atravessar. Um processo. Deus pode restituir, pastor? Pode. Claro que ele pode. Mas Deus não pode devolver certas coisas. Ele pode. Da maneira que ele quiser. Nós temos exemplo de quando Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, ele havia sido já sepultado. Jesus chegou diante do sepulcro de Lázaro e pediu: removam a pedra. E depois que Lázaro estava morto, sepultado lá 4 dias, né? Uma das irmãs dele falou: Senhor, já está cheirando mal. Mas o Senhor falou uma palavra e disse: Lázaro, vem para fora. E Jesus ali restituiu a vida de Lázaro. Então Lázaro veio para fora. Jesus devolveu a vida de Lázaro. Então, Jesus devolveu a vida dele e ele veio para fora, e a última palavra foi de Jesus. Jesus devolveu a vida ao filho daquela viúva de Naim. Né? Ela estava indo para enterrar seu filho, ela já era viúva, ele era o único filho dela. Quando Jesus parou do lado do esquife, Jesus colocou a mão no esquife, fez uma oração e aquele jovem ressuscitou. Então, Jesus devolveu a vida àquele jovem. Ele pode devolver? Pode. Se ele quiser te devolver, ele vai te devolver. Senhor, pastora, mas Deus pode devolver algo que eu perdi, né, que já foi embora? Por exemplo, aconteceu um divórcio, uma separação. Deus pode devolver a minha esposa? Pode, e restituir a tua vida conjugal.
Ele pode devolver um namorado que eu tive e a gente se separou por várias razões, mas eu ainda gosto dele. Pode devolver e restituir isso segundo a vontade dele. Existem pessoas que foram ressuscitadas, suas vidas foram devolvidas. Existem pessoas que tinham câncer no útero e aconteceu um milagre, uma cura. Então a saúde do útero foi devolvida. Existem pessoas que em certo momento da vida parou de ouvir. Então, através da fé, da oração, ela voltou a ouvir. Então foi devolvida a audição, como ele fez com o cego Bartimeu. Ele devolveu. Então, em alguns casos, Deus vai devolver para nós algo que nos foi tirado. Em alguns casos, Deus não vai devolver, mas ele vai restituir. Ele vai fazer com que algo aconteça na sua vida para que a sua alegria volte, para que você continue tendo fé, para você continuar crendo que Ele é Deus e que Ele trabalha ao nosso favor. Deus podia, quando minha mãe faleceu, então assim, eu não consegui viver o luto do meu pai, porque a minha mãe logo, ela já estava doentinha também, e ela ficou muito mais doente, então a atenção foi voltada para ela, então aquele luto do meu pai eu não consegui viver. Então quando a minha mãe faleceu 9 meses depois, aí veio o luto completo. Aí veio o luto do meu pai, veio o luto da minha mãe, foi muita dor, muita dor. Eu me lembro de um dia que eu estava ali, não tinha casas, eu moro perto do aeroporto, não tinha casas, era só mato, montanhas ali, e eu cheguei naquele lugar lá, e eu abri meu braço e eu gritei, porque era uma dor insuportável dentro de mim, a minha pele doía pela perda dos meus pais, pelo sentimento ali de saudade, de solidão, minha casa ficou vazia. E aí um dia eu estava no culto e eu orei ao Senhor e eu fiz uma oração, preste atenção por favor. Eu orei falando assim, Senhor, eu sei que o Senhor não pode devolvê-los para mim, mas restitui para mim a alegria de viver. Essa é a diferença, porque existem coisas que o Senhor não vai devolver, mas Ele pode restituir. A alegria, o contentamento, Ele pode restituir em dobro, Ele pode fazer melhor que antes. Então Deus não podia devolver meus pais, mas eu sei que Ele podia restituir a alegria, a vontade de viver. E aí foi o que o Senhor fez. Ele restituiu a alegria no meu coração, Ele restituiu a vontade de viver no meu coração. Então eu sinto sim saudade, às vezes eu pego foto deles, eu choro, às vezes tem um dia assim que eu fico mais emotiva, às vezes é um acontecimento da família que eu fico pensando, se eles estivessem aqui como seria. A saudade nunca vai morrer. Não, quando a gente ama, essa saudade agora vai ser eterna e uma esperança de que um dia nós vamos encontrar com eles na eternidade. Mas Deus restitui a alegria, Deus restitui a vontade nossa de viver. Deus restituiu para Jó em dobro tudo que ele perdeu. Então Deus pode colocar numa pessoa. Nunca ninguém vai substituir um pai, uma mãe, um irmão, sabe, um grande amor, não, mas Deus pode pôr pessoas maravilhosas na sua vida que vão cuidar de você, pessoas maravilhosas que vão fazer você sorrir de novo, De repente você fala assim, eu perdi minha casa, eu quero minha casa de volta, mas às vezes Deus não vai te dar aquela casa, mas Ele pode te dar algo melhor do que aquela casa. Mas eu perdi um carro, eu tive que pagar dívidas. Confia, continua orando. Deus pode restituir a você aquilo que você perdeu. Eu quero que você entenda o que eu estou falando para você nessa manhã, por Deus. Eu quero que você até diga um amém se você estiver entendendo, porque eu sei que é um assunto delicado, mas eu quero que você entenda que existem coisas que Deus não vai devolver, mas existem coisas que Deus vai restituir. Porém, existem coisas que Deus vai devolver. Sim,
Eu falei, ele devolveu a vida de Lázaro, ele devolveu a audição de Bartimeu, ele devolveu a vida do filho da viúva de Naim. Deus, ele pode, ele devolver, sim, ele pode, ele devolveu para aquela mulher encurvada, 18 anos, ela poder se endireitar e ter uma vida, caminhar reto, olhar ao seu redor. Ele devolveu para ela, porque ela estava presa, ele libertou ela do cativeiro de Satanás ali. Então ele pode devolver. Existem coisas que ele vai te devolver, mas existem coisas que ele vai restituir. Então, devolvendo, restituindo, ou não devolvendo, ou até aí não restituindo, porque Deus também, ele não vai ficar fazendo todas as nossas vontades, porque muitas vezes as nossas vontades não são as vontades dele. Aí eu vou entrar para um terceiro ponto com você. Terceiro ponto. Então Deus pode devolver, Deus pode restituir, mas ele pode nem devolver e nem restituir e fazer do jeito dele. Às vezes você vai falar, mas eu quero, mas eu quero, e Deus não vai fazer. Quando o meu pai foi internado e o médico, quando começou um processo muito doloroso na vida do meu pai, o médico nos chamou e falou que o meu pai teria que amputar uma perna. Eu me desesperei. E eu falei, não, Deus, o Senhor não vai permitir, o Senhor não vai deixar. E eu era uma mulher de fé, uma pessoa de fé. Liguei para o meu pastor foi lá no hospital, nós oramos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que a perna do meu pai não fosse amputada. Mas sabe o que aconteceu? Passou um tempo, a perna dele teve que ser amputada. Teve. E eu falei, Deus, mas nós oramos, nós estamos pedindo, nós estamos falando com o Senhor e a nossa fé. Mas o Senhor disse para mim, lá na frente, depois que meu pai havia amputado a perna, o Senhor me mostrou por que ele não deu a cura ao meu pai. Foi algo muito pessoal, muito pessoal. Então, o Senhor não deixou dúvida nenhuma em meu coração com relação à amputação da perna do meu pai. Passado um ano, ele teve que amputar a segunda perna, ele teve as duas pernas amputadas. Então, o Senhor, ele disse para mim, não. Ele não devolveu a saúde da perna do meu pai. E ele nem restituiu a perna do meu pai depois. A resposta para a minha oração ali foi não. Mas depois eu entendi o não de Deus. Porque às vezes nós estamos aí colocando algo na mão de Deus e não é assim que Deus quer fazer. Não é assim que Deus quer trabalhar na tua vida. Talvez Deus quer que você dê um passo a mais na sua vida para você viver o extraordinário dele de uma forma diferente. Porque nós precisamos entender como um hino que diz, se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E o autor diz, eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Então Deus pode devolver, Deus pode restituir ou simplesmente falar para nós não. Não. E qual é a nossa resposta para Deus? Porque aí entra algo que eu quero falar com você, que a minha fé, a sua fé, a nossa fé não pode ser condicionada àquilo que Deus pode nos dar. Porque muitas pessoas dizem ter fé, dizem acreditar em Deus pelo que Deus pode dar, pelo que Deus pode fazer, sabe? Mas quando Deus se cala, quando Deus não dá, quando Deus não restitui, parece que a nossa fé recebe um balde de água fria e aí a gente esmorece. Existem pessoas que até se afastam de Deus porque acreditam que Deus não as ama mais. O não de Deus não é uma falta de amor de Deus para você. De maneira alguma. Porque lá na frente você vai entender por que Deus falou não para você.
Mas muitas das vezes a gente não vai entender, a gente não vai viver o que ele preparou, porque a gente começa a o quê? A desmerecer a Deus, a não acreditar mais, a se afastar de Deus, a se afastar dos princípios do Senhor, a mudar o nosso comportamento, a nossa visão muda, o comportamento muda, é automático, a minha visão muda, a minha fé muda, meu comportamento muda, até as minhas vestimentas mudam, até o momento que eu estou agindo como outra pessoa qualquer lá de fora, que não tá nem aí com Deus. Cadê aquela pessoa fervorosa? Recebeu um não de Deus? Por isso que ela tá assim? Ela perdeu algo, Deus não restituiu, por isso que ela está assim, ele está assim. Então preste atenção no que o Senhor está nos ensinando nessa manhã. A minha fé não pode ser condicionada naquilo que Deus pode me dar. Não. Minha fé precisa ser condicionada em quem Deus é. A pessoa de Deus, a pessoa do Senhor Jesus. A minha fé precisa estar condicionada em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a minha fé, ela tem que estar condicionada no amor de Deus e na vida eterna. No amor de Deus, a ponto de dar o seu Filho para morrer para nós, e na vida eterna que ele conquistou na cruz para nós. A minha fé, ela tem que estar condicionada a isso. Ao amor de Deus. A morte e ressurreição de Jesus e na vida eterna. O que ele fizer para mim vai ser bênção. O que ele não fizer para mim, eu entendo que pode ser um livramento. Mas a minha fé não pode mudar se Deus me falar um não. Às vezes Deus está ali, falando não para você, falando não para você, e você, não, eu vou esperar, e Deus está abrindo outras portas, você não está vendo as portas abrindo, você não está vendo que Deus quer trabalhar algo na tua vida, você não está percebendo que de repente o que Deus vai fazer na sua vida pode ser completamente diferente daquilo que você está achando que vai ser. Porque às vezes a gente coloca aqui, não, eu quero assim, como aquele bebê birrento que fala pra mamãe e papai, eu quero sorvete, tá gripado, tá resfriado, tá doente, e o pai fala, não, você não pode, e ele faz birra, ele bate na cara da mãe, bate na cara do pai, aí ele distribucha lá no chão fazendo birra, eu quero. Aí muitos pais, por ver aquela situação e tentar sair daquilo ali rápido, vai lá e dá o que a criança quer. E isso fortalece a criança a ser mais birrenta, mais chorona, mais mal educada, e você vai alimentando naquela criança ou naquele adolescente lá, que ele tem força sobre a sua vida. Só que Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não faz dessa forma. Deus, ele pode restituir, ele pode devolver, mas ele pode falar não e dizer, não é esse o caminho que eu tenho para a tua vida. O caminho é outro. Aí a decisão de continuar caminhando com Deus, de continuar sendo íntegro com Deus, de continuar a sua vida com ele, é muito séria. Muito séria, porque aí é a hora de você parar e pensar, peraí, eu sirvo a Deus por quê? Porque ele tirou, porque ele deu, porque ele fez, pelo que ele faz, pelos todos os sims que eu já recebi, ou pelos nãos também que eu já recebi. Eu já recebi muito não. Eu queria que fosse sim, mas Deus, não vai ser do jeito que você quer. Não vai ser dessa maneira. E a gente vai aprendendo que o que verdadeiramente importa é o nosso relacionamento com Deus, a nossa caminhada com Deus. Meu relacionamento, minha caminhada, minha obediência, o meu sim a Deus, a Jesus, é que vai fazer diferença no meu dia a dia.
porque aí ele vai nos surpreender. Aí nós vamos sim, vai ter vezes que ele vai devolver, vai ter vezes que ele vai restituir. Eu conheço mulheres que Deus devolveu o esposo, esposos que Deus devolveu a sua mulher, e eles viveram uma plenitude em Deus depois de uma separação. Conheço um casal que chegou a divorciar. Eu conheço, divorciar. E depois do divórcio, muita oração, muito clamor, Deus os uniu novamente. Deus devolveu aquele homem para aquela mulher. E hoje, para a glória de Deus, eles trabalham com casais. Eles usam, Deus fez algo tão tremendo que Deus usa a experiência deles para ajudar outros casais. Eu conheço mulheres que oraram 4 anos para que o Senhor trouxesse seu esposo de volta. E Deus devolveu, mas eu conheço também, né, mulheres, homens que oraram, pediram e Deus não fez. Deus não fez. Muitos se perderam porque não entenderam o não de Deus. Outros ficaram firmes e hoje vivem coisas maravilhosas na presença de Deus. Sabe por quê? Deus não restituiu aquela pessoa, mas Deus deu uma oportunidade, uma nova história na vida daquela pessoa. Então, se Deus quiser te devolver, Ele vai te devolver e vai ser melhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se Ele quiser te restituir, Ele vai restituir. E você vai entender tudo o que aconteceu e os propósitos do Senhor na sua vida vão ser revelados. Mas se Deus te falar um não, não saia da presença dEle. Não deixe de ter comunhão com Deus. Não deixe de ter um relacionamento com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus surpreendente. De qualquer forma, e se nós estivermos debaixo da poderosa mão do Senhor, se a nossa vida estiver pautada no Senhor, se a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus estiver ali, firme, Deus fará coisas extraordinárias. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter perdas, que nós não vamos ter problemas, né? Isso não quer dizer isso. Às vezes você vai falar assim, eu orei tanto para Deus curar meu útero, mas eu precisei passar por uma cirurgia e tirar aquele útero. Talvez Deus estava ali trabalhando com a remoção do teu útero. Creio que Deus vai falar com alguém nesse momento. Remoção do seu útero para que outros órgãos seus não fossem contaminados, que fosse necessária essa remoção. Eu conheço pessoas que descobriram um câncer de próstata logo no início. Então o médico falou assim, nós vamos remover tudo, para que você não corra nenhum risco daqui para frente. Aí você vai falar, poxa, mas Deus não podia curar? Podia curar, mas Deus não quis. Deus quis fazer daquela forma, porque Deus, Ele vê lá na frente. Presta atenção, você está vendo aqui, hoje, agora. Deus já está vendo lá na frente. Lá na frente. Então não fique aí questionando a Deus. Não fique dando ouvido porque muitas pessoas falam, não. Sabe? Não fique. Fique com a voz de Deus. Fique com a fé que está no teu coração, ou peça ao Senhor para aumentar a sua fé. Persevere em oração, persevere na busca, persevere na sua intimidade com Deus. Ele vai te fortalecer, o Espírito Santo vai te fortalecer e Deus fará para você aquilo que tem de ser feito. Ele fará. Eu gosto de contar coisas da minha vida que Deus me permitiu passar, porque eu sei que hoje é testemunho para a vida de vocês e de muitas pessoas com quem eu converso. Quando eu me casei com o Cleiton, eu tinha 37 anos. Então, eu falei assim, olha, nós precisamos arrumar um filho urgente, né? Senão depois a gente não vai conseguir ter filho. E aí eu falei assim, eu estava muito cansada psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, devido a tudo que eu havia passado com meus pais, porque em 1 ano Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe, Deus me deu o Cleiton e eu casei com o Cleiton. Então em 1 ano, em 360 dias, Deus fez uma virada de 360 graus aí na minha vida. Ele mudou completamente a minha vida. Eu não podia imaginar, mas ele mudou completamente. Aí o Cleiton veio como um refrigério para minha vida, uma bênção para minha vida.
E aí então eu falei, nós conversamos muito sobre isso, e eu queria um tempo só para eu descansar meu corpo, minha mente, minhas emoções. E depois de 1 ano de casado, nós começamos então a tentar engravidar. E nós não conseguíamos engravidar. Eu ia ao médico, estava tudo bem, o útero estava limpo, o ovário, tudo perfeito, tudo certo, tudo bem. E nós não conseguíamos engravidar, né? Aí fomos tentando, nossa, as pessoas falam tanta coisa, né? E falam uma coisa, outra, e a gente tentando, e nada. Aí o Cleiton também foi ao médico, fez o exame e detectou um problema, um pequeno problema que para Deus não era nada. Aquilo ali para Deus era nada. Então nós oramos ao Senhor e falamos, Senhor, isso para o Senhor não é nada. A gente sabe que no momento que o Senhor quiser, o Senhor vai fazer e vai acontecer. E se for da sua vontade, nós vamos ter o nosso filho. Enfim, nós colocamos a nossa fé em ação, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos. E aí nada, amados, todo mês era aquela decepção, até que passado aí mais um tempo, aconteceu que eu tive uma menopausa precoce. Quando eu tive a menopausa precoce, o que me assustou muito, e eu me lembro que eu fiz muitos exames, o médico, quando chegou para mim com todos os exames e disse, olha, aconteceu com você o que acontece assim com algumas mulheres, né? Você entrou num processo de menopausa, você já está realmente, é incrível, mas você já não ovula mais, não tem isso mais. Então eu entendi que com aquele probleminha que o Cleito tinha, mais essa menopausa precoce agora, foi uma resposta de Deus para nós. Eu e o meu esposo oramos e nós entendemos que ou nós íamos viver um grande milagre de Deus, em Deus dar um filho para nós diante do não humano, ou não era propósito de Deus dar filho para nós. Então nós continuamos a nossa vida, continuamos sem aquele desespero mais, sem aquele estresse, sem aquelas decepções. A minha porta está aberta, está ventando ali, está batendo, viu, amados? Eu vou deixar porque já nós vamos encerrar. Então nós continuamos vivendo sem aquele estresse. E sabe o que aconteceu? O meu esposo, o sonho dele era ser pai. O sonho dele era ter um filho, né? O meu também era, mas era mais dele, e era muito, o dele era muito maior do que o meu. E de certa forma, né, aquilo até entristecia, né, o meu coração e o dele. Mas Deus é tão maravilhoso que nós chegamos num ponto em que Deus restituiu em nós a alegria de nós termos uma vida em casal juntos, sem aquela falta do filho, porque muitas pessoas até adotam crianças para preencher um vazio na alma. Você pode não saber, mas nós entramos, conhecemos pessoas que adotaram, conversamos, e aí uma das coisas que foi muito falado é que muitas pessoas adotam uma criança para preencher um vazio. Só que muitas vezes aquela criança não preenche o vazio e muitas pessoas devolvem, acredite você ou não, devolvem as crianças. Isso me chocou. Eu não sabia. Devolvem as crianças. Você imagina essa criança sendo devolvida. Então, nós não queríamos adotar uma criança para preencher um vazio no nosso coração. Se isso fosse um dia acontecer, nós queríamos que fosse um propósito de Deus com a nossa vida. E Deus, então, nós fomos caminhando e Deus foi trabalhando em nosso coração e nós sentimos que nós não precisávamos de um bebê para preencher o nosso coração. O nosso coração foi preenchido, do meu esposo, com os filhos espirituais que Deus nos deu, com os animaizinhos que o Senhor nos deu, com os nossos sobrinhos netos, porque os nossos sobrinhos já são todos grandes, né?
já são todos adultos, então agora vem os sobrinhos netos, os bebezinhos deles, as crianças deles, a gente, né, tenta aí ao máximo, né, aproveitar um pouquinho deles, a gente fica feliz por eles. Teve momentos da nossa vida que a gente era mais próximo de um, depois fica mais próximo do outro, depois mais próximo do outro, e um dia fazendo essa análise, nós percebemos que o Espírito Santo preencheu tanto a nossa vida, que isso não se tornou mais um peso, uma dor, uma tristeza, não. Nós percebemos que essa era a vontade de Deus, e Deus foi tão generoso conosco, que Deus, ele quando eu tive a menopausa precoce, Deus mostrou para mim, entendeu? Que não era um problema do Cleiton, ou um problema meu, não era uma coisa nossa, era algo que Deus não queria naquele momento. Nós entendemos o não de Deus, nós entendemos, Deus, ele podia abrir minha madre, ele podia me dar um filho. Quantos testemunhos a gente vê da estéril sendo mãe de filhos, quantos testemunhos a gente vê que o homem não podia ter filho, mas aí Deus abençoou e deu filho. São muitos os testemunhos. Tem pessoas que eu orei que não conseguiam engravidar, e Deus, pela misericórdia e graça, tocou na vida daquela pessoa e aquela pessoa engravidou. É tão lindo você chegar e falar: pastora, lembra que a senhora orou? Deus ouviu a nossa oração, Deus ouviu aquela palavra profética que a senhora deu. Olha o milagre. E isso me alegra tanto, amado, me deixa tão feliz. Você pensa que eu fico assim: por que Deus deu para ele e não deu para mim? Não, sabe por quê? Porque o meu relacionamento com Deus, o teu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus não pode estar limitado ao que Ele pode dar ou não pode dar, pode fazer ou não pode fazer, porque Ele pode fazer tudo, Ele pode dar o que Ele quiser. O poder está nas mãos dEle, mas o nosso relacionamento com Ele não pode se limitar no que Ele dá ou deixa de dar, na porta que abre ou na porta que Ele fecha. Eu não o adoro pelo que Ele me dá, mas eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre vai ser Deus. Então, Jó começa falando: eu nasci sem nada e eu vou voltar sem nada. Ele deu, Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então fique atento no porquê você quer servir a Deus, no porquê você ama a Deus, no porquê você vai ao templo adorar a Deus, no porquê você entrega a tua vida, você tem comunhão com Ele, você tem uma caminhada com Ele. Então fique atento. Tem um comentário maravilhoso que eu quero ler para você. Nossas ações têm uma dimensão universal. Nossas ações têm uma comunhão, uma dimensão universal. Tanto a nossa obediência quanto a nossa desobediência e rebeldia são observados pelos seres celestiais. Então, tanto Deus com seus anjos, Jesus nos observam, mas também o inimigo com os súditos dele lá também nos observam. Então hoje eu quero te chamar para fazer uma escolha. Você quer ter uma comunhão com Deus, você quer adorar a Deus, você quer caminhar com Deus, por quê? Pelo que Ele pode fazer, ou pelo que Ele pode te dar, ou pelo que Ele pode te restituir, ou também pelos nãos que Ele vai te dar. Se Ele te devolveu, aleluia! Se Ele restituiu, glória a Deus! Mas se Ele te deu um não, glória a Deus! Eu não adoro pelo que Ele dá, mas eu adoro pelo que Ele é. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje, e eu quero encerrar o nosso devocional com Provérbios 16:1, onde diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Se a última for sim, Ele é Deus, mas se a última for não, Ele continua sendo Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelas pessoas que estão conosco nessa live, pelas pessoas que vão ouvir essa live depois.
Senhor, eu contei um pouco do meu testemunho porque o Senhor me fez lembrar de tudo isso nesse devocional dessa manhã. E eu vim aqui para compartilhar isso e lançar essa semente no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. Meu intuito aqui, Senhor Deus, é dizer às pessoas que eu também recebo muitos nãos. Eu também choro muitas vezes eu tenho que me ajoelhar, me humilhar diante do Senhor, pedir perdão, porque eu sou um ser humano. Mas eu agradeço pelas vezes que o Senhor me ensinou a receber as bênçãos que o Senhor me dá. Que o Senhor me ensinou a me calar diante das perdas que eu tive e tenho até hoje. Que o Senhor me ensinou que eu não devo seguir o Senhor ou adorar o Senhor pelas coisas que o Senhor me faz, mas por quem o Senhor é. O Senhor é o Deus da minha vida, que me tirou do fundo de um poço, de um fundo de lama, e restaurou o meu coração, o meu ser, a minha alma, e eu experimento do seu amor todos os dias e da sua misericórdia todos os dias quando eu acordo pela manhã. O Senhor me ensinou a ficar firme nos momentos do deserto e tem me ensinado, e eu sei que eu ainda vou aprender muito. E é isso que eu quero, que todos aqueles que nos assistam, Senhor, independente do grau da caminhada, do grau de experiência, Senhor, não deixem de olhar para o Senhor como um Deus de amor, porque o que mais importa é o amor que o Senhor tem por cada um de nós, a ponto de dar o seu Filho, e Ele se entregou por cada um de nós. E por isso nós temos, ó Pai, o direito da vida eterna. Ele resgatou a nossa alma, o nosso espírito para termos uma vida eterna com o Senhor. Isso é o mais importante de qualquer ouro, prata, qualquer coisa que essa terra, Senhor Deus, possa ter. E nós somos gratos por isso. Ensina-nos a olhar para o Senhor com os olhos de gratidão, quando nós recebemos um sim, mas também quando recebemos um não. Ensina-nos, ó Senhor, a olhar para o Senhor com os olhos de amor, mesmo quando acordamos tristes ou quando acordamos felizes, que os nossos olhos continuem vidrados no Senhor. Ensina-nos a ter gratidão por aquela morte de cruz, o sangue derramado. Senhor, que depois de 3 dias, o Senhor foi ressuscitado. Ensina-nos a olhar para o Senhor, que está no céu, no seu trono de glória. Tirar os olhos dessa terra e saber que a nossa alma, que o nosso espírito almeja a eternidade. E isso é a mais pura verdade que a tua palavra nos ensina. Nos ensina, Senhor, a te amar como convém, te servir como convém, obedecer como convém. Nos ensina a ter um relacionamento puro e genuíno com o Senhor. Eu sei que o inimigo lançará setas. Eu sei que o inimigo armará laços. Eu sei que o inimigo vai tentar destruir esse relacionamento. Mas maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. E nós somos gratos ao Senhor, porque eu sei que cada um que me ouve nessa manhã é amado pelo Senhor. A Jó, que passou tanta dor e sofrimento e perda, o Senhor restituiu 2 vezes mais aquilo que ele havia perdido. A viúva de Naim, o Senhor restituiu o filho. Sim, ao cego Bartimeu, o Senhor restituiu a audição, a visão. O Senhor restituiu ao cego a visão. O Senhor restituiu a Lázaro. O Senhor devolveu, na verdade, a Lázaro a vida, devolveu ao cego a visão, devolveu àquela viúva o seu filho. E aqui a Jó, o Senhor restituiu tudo que ele havia perdido. Deus, e eu sei também que muitos o Senhor disse não. Muitos o Senhor não disse sim. Isso me faz lembrar de Moisés, quando de longe o Senhor mostrou a terra de Canaã e disse a ele: você está vendo aquela terra é a terra de Canaã, mas você não vai entrar nela.
Moisés não entrou na terra, mas eu tenho plena convicção que ele está com o Senhor. E ele então pôde desfrutar da Canaã celestial. Nem sempre um não do Senhor significa que o Senhor não nos ama, ou não nos ouve, não escuta a nossa oração. Nos dá maturidade espiritual para entender e obedecer a sua voz. E que continuemos, ó Senhor Deus, essa caminhada, para que a cada dia venhamos a conhecer mais o Senhor, experimentar mais do Senhor e do Senhor Jesus. Essa é a minha oração nessa manhã. E o meu agradecimento, a minha gratidão pelas vezes que o Senhor tirou. O Senhor me deu, o Senhor tirou. E eu digo, bendito seja o Senhor. A minha gratidão pelas vezes que o Senhor restituiu. Bendito seja o Senhor. E a minha gratidão pelas vezes que o Senhor me disse não. Bendito seja o Senhor. E eu quero afirmar aqui, Deus, diante a todos que me ouvem, eu não adoro pelo que o Senhor pode fazer ou me dar, mas eu o adoro por quem o Senhor é, o Deus da minha vida. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua mente, o seu emocional, o seu espiritual. Que Deus abençoe a sua caminhada no seu trabalho, nos teus sonhos, projetos, planos, na sua vida familiar. E lembre-se, se Deus quiser devolver, Ele vai devolver. E a glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Se Ele quiser restituir, Ele vai restituir. E se Ele quiser dizer um não, é porque Ele tem algo melhor lá na frente. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. É isso mesmo. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal, como a Manu colocou para nós. Aí essa foi a resposta que Jó deu à sua mulher, quando a sua mulher disse para ele que era para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó, capítulo 2, versículo 9, 10. E nós lemos para você aqui Jó, capítulo 1, versículo 21, Provérbios 16, 1. A todos vocês, que Deus abençoe vocês poderosamente. Fiquem com Deus. Você que entrou agora, vai lá depois, assiste essa live inteira. Essa live vai ficar salva. Você pode enviar essa live para alguém. É uma semente. Essa live é um devocional. É a semente do Senhor sendo lançada aos corações. Então semeia, me ajude a semear essa semente, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma excelente quinta-feira. Amanhã, permitindo Deus, às 10 horas da manhã nós estaremos aqui, tá bom? Um beijo, que a paz que vem do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu tô vendo uma pessoa aqui, eu acho que é o Anderson. Olha, eu tô meio longe aqui do meu celular, sem óculos, né? Mas se for o Anderson que eu tô pensando, né, que eu conheci há muitos anos atrás, Anderson, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, às 10 horas da manhã. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vai ficar lá, a live vai ficar salva, tá? Compartilha, gente, por favor, em nome de Jesus.